Gente, nós vamos falar agora de um assunto muito legal. Vamos falar de política, né? Você sabe que eu gosto pouco de falar de política, né? Falou, já viu que o olho do Anderson brilhou, né, quando fala de política. E da boa política, melhor ainda. Nós vamos conhecer um movimento que nasceu de um susto, né? Eu costumo dizer que o Livres nasceu de um susto, né, de uma provocação, e tem feito um trabalho muito bacana, né, de mostrar que mesmo apartidariamente dá para se trabalhar a política como ela deve ser trabalhada. Eu estou tendo um prazer de receber aqui o Paulo Contígio, que é um dos criadores, né, do Livres. Paulo, muito obrigado pela tua participação, um prazerzaço te receber. Muito obrigado pelo espaço aqui, é um prazer. Também adoro política como você, então é divertido. Ainda mais com um cheirinho de pizza aqui no fundo, tá difícil. O estúdio tá uma beleza, tá cheiroso. Agora, Paulo, eu queria que você falasse um pouco desse susto, né? Porque foi realmente um momento de ruptura, um momento de não aceitar certas deliberações dentro de um partido que nasce o Livres, né? Eu queria que você contasse um pouco para o pessoal de casa como é que nasce esse movimento. Bom, muito resumidamente, o Livres, lá atrás, ele estava tentando renovar um partido por dentro, né? O PSL, e a gente, no final do ano passado, depois de ter crescido muito, ter revelado novas lideranças para vários estados, a gente foi traído pelo presidente nacional do partido, que fez um acordo com o qual a gente não concordava, colocou gente para dentro do partido, comprometeu todo esse trabalho e a gente falou, a gente não fica. A gente saiu e a gente teve que se reorganizar. E eu acho muito bacana, quando você vem de fora da política, eu que sou empreendedor há 10 anos, assim, você tem uma cabeça de olhar para todo o problema como uma oportunidade. Sim. E a gente olhou e falou, bom, vamos para fora dos partidos, vamos para a sociedade. E foi muito bom para a gente. Trabalhar apartidariamente, né? A gente fazia política de fora dos partidos. Então você deixa de ser parte, mas você passa a influenciar. Claro. Você dialoga, mas você tem sua independência. E isso foi muito importante para a gente começar a ganhar respeito. Então a gente, em 6 meses, teve muita sorte aqui. O Vinícius Clausen é um dos líderes do Livres, né? Temos uma liderança bacana em Teresópolis. A gente tem hoje mais de 1.000 pré-associados no Brasil inteiro. E a gente montou um conselho acadêmico com nomes muito fortes, como, por exemplo, a Helena Landau, que é uma economista muito boa, o Ricardo Paes de Barros, que foi o cara que criou o Bolsa Família. Então, gente com uma visão que junta liberdade econômica com liberdade social, foi assim, um gol de placa para a gente. E a gente está num momento, né, Paulo, eu ouso dizer que talvez seja o momento mais estratégico de toda a nossa história, dessa democracia tão recente nossa, de instituir mudanças efetivamente nesse quadro político que a gente está vendo aí, né? Tudo que o brasileiro foi obrigado a ver, né? Porque não é que só está existindo esse tipo de corrupção agora, né? Porque agora você está vendo aí, tá? Na tua cara o tempo todo, você abre o celular, tá lá escândalo, você está vendo a televisão, tá lá o escândalo, né? Acho que a gente foi obrigado a ver finalmente tudo isso que acontece. Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande na hora de votar, né? Você que está agora de fora do partido, eu tenho uma percepção muito triste de que a instituição partidária, que é absolutamente necessária para a democracia, é absolutamente necessária para o processo democrático, perdeu todo o seu sentido, né? Com essas negociatas, com essas relações promíscuas, né? Com essa, me dá um ministério aqui que eu te dou não sei o que ali. Mas como é que você consegue, num momento difícil como esse, que você tem que ter a população votando, promovendo as mudanças, fazer com que essa população ainda acredite nessa instituição chamada partido? Porque vai ter que acreditar, não vai ter jeito, né, Paulo? A gente, até por uma questão legal no Brasil, né, se você quiser ser candidato a algum cargo, você tem que estar dentro de um partido. Então você tem 35 cartórios oficializados pelo governo que permitem com que você se candidate. Você tem que escolher o melhor desses 35 para participar. Você tem que fiscalizar, você tem que tentar usar as ferramentas das leis de transparência para garantir que eles sejam mais abertos, tenham menos caciquismo, né? Aquela coisa do dono do partido que manda e desmanda. E você tem hoje novas opções. Eu costumo dizer que a oferta de partidos, né, não está mais casada com a demanda da população por representação. As pessoas querem outras formas de representação. E eu acho que surgem muitos movimentos de renovação daí, né? Dessa demanda de quero fazer alguma coisa
mas eu olho para esse cenário e falo, pô, preciso me encaixar num desse. Né? E isso tem sido ótimo, porque agora alguns partidos, pelo menos, estão olhando e falando, né? preciso oxigenar isso aqui. Né? Então, você começa a fazer pressão e as mudanças vão começando a acontecer. E a chegada do Vinícius ao poder, né? O Vinícius, para você que não sabe, né, o Vinícius faz parte do Livres e foi o primeiro prefeito, né, a primeira liderança a chegar efetivamente no poder a partir de toda essa discussão. O Vinícius participa de todo esse movimento, né? É um filiado do Livres, é um cara que propaga muitas ideias do Livres sempre, a todas as reuniões que participa. E como é que o movimento viu essa chegada do Vinícius, né? Foi um movimento bacana? Foi espetacular, assim, a gente teve a proposta de aproveitar essas eleições fora de época, né, para tentar fazer projetos políticos eficazes, né, e aqui em Teresópolis a gente conseguiu fazer um projeto muito bacana com a candidatura do Vinícius. Foi uma vitória, assim, como diria Galvão Bueno, teste para cardíaco. Eu quase infartei, né? O Livres todo nem fala, a gente estava aqui, né, na apuração. 22 votos foi para deixar todo mundo com as coronárias em dia. Mas foi muito importante não só a vitória, mas o como ela foi construída. Sim. Né? A forma como a campanha foi conduzida e a forma como o governo está sendo conduzido e como os movimentos lidam com isso. Porque, assim, é muito importante dizer que quem está se dedicando a isso não está esperando nada em troca. Então, o Livres não tem cargo na prefeitura, nunca pediu nada. É um outro nível de política. Né? Não é tomar lá da cá, é qual é o projeto que a gente pode fazer e ajudar a acontecer. Isso tem sido muito importante. A gente tem um nível de diálogo que quem está acostumado com a velha política acha estranho. Como assim? Mas o que você vai ganhar com isso, né? Eu vou ganhar uma Teresópolis melhor. Vou ganhar uma Teresópolis, né? Poxa, é uma cidade que eu amo. Então, assim, como não pensar no bem comum? Né? Assim, é isso. Você tem filho, não tem neto, eu tenho 2 filhas, assim. A gente é responsável pelo Estado e pela cidade que a gente deixa para eles, né? Então, o que eu ganho é isso. Esse é o ganho, né? O tal do ganho social, o lucro social que a gente precisa sempre. E uma coisa bacana também que precisa ser dita, né, é que uma instituição como essa, com essa credibilidade e isenção, se transforma também numa perfeita ferramenta para o próprio gestor. Porque eu tenho certeza absoluta que o Vinícius, em algum momento em que ele se encontre em uma situação que ele precise, né, da opinião, da ajuda, né, dessa influência do movimento, ele vai ter, né? Ou seja, também tá ali para esses momentos de dúvidas, né? Não tem a menor dúvida. Quer dizer, a gente se coloca agora na posição de vamos ajudar a servir. Né? Então, a gente tem feito pontes entre bons gestores no Brasil, pessoas que têm experiência em política pública, tentado trazer melhores práticas para ajudar aqui na gestão. E isso é a melhor forma de você implementar uma boa política pública. É você pegar uma experiência que já funcionou. Você adapta ela um pouco, porque você sempre tem que dar uma cor local, mas já tem muita experiência boa. Então, você pode aprender com o que os outros já fizeram. Então, o movimento vira também uma espécie de centro de boas ideias, um banco de boas ideias para quem quiser. A gente vê muito empreendedor, você é um empreendedor, né, Paulo? A gente vê muito empreendedor batendo de frente com esse preconceito mesmo, né? De que, poxa, poder fazer alguma coisa junto com o poder público, poderia ser um parceiro do poder público, mas não quero me envolver em política. Eu tenho certeza que vocês devem ouvir muito isso, né? Como é que a gente trabalha esse pensamento do empreendedor como ele sendo um parceiro também da administração pública? Porque a administração pública precisa cada vez mais dessa parceria, né? Não tem a menor dúvida. Eu acho que quando você tem processos transparentes e claros, né, como, por exemplo, licitações abertas. Você atrai pessoas. Essa semana tivemos aí transmitida ao vivo, né? Uma coisa impensada para Teresópolis, né? Você falasse, vamos transmitir ao vivo a licitação em Teresópolis. O governante se arrepiava todo. Pois é, não tem nenhum desinfetante melhor do que a transparência. A transparência, claro. Quando você dá transparência, as pessoas vêm. Os bons fornecedores vêm. Os fornecedores que não estão interessados em dar um troco para conseguir alguma vantagem, aparecem. Né? Então, acho que tem 2 formas de participação importantes, porque eu queria fazer um gancho com uma pergunta anterior sua, que você tinha falado. Que não só os empreendedores são também cidadãos. Né? E eu escuto muito nesse meio as pessoas falando assim, não quero saber de política, não quero participar, não vou votar. E tem 2 coisas que as pessoas não sabem. Que se você não vota, você tem que pagar uma multa. E o dinheiro dessa multa volta para os partidos. Vai para o partido. Então, se você não vota, você está financiando o partido. Você está dando dinheiro para o partido. Né? Então, assim, se você não sai do seu sofá para votar em alguém, você está dando dinheiro para o partido. E a segunda é que se você não vota,
você diminui o número de votos necessários para que a pessoa consiga uma vaga. E, portanto, quem facilita, compra voto tem o seu caminho facilitado. O voto fica mais barato, né, gente? Claro, né? E a gente percebeu isso muito claramente aqui, né, Paulo? A gente teve uma não participação do eleitorado preocupante, né? Isso é preocupante. Tudo bem que Teresópolis tem lá a sua justificativa, né? A gente está de saco cheio de tudo que estava sendo passado para a gente ao longo dos últimos anos. Mas sem a participação social, gente, o Livres é um exemplo disso. A participação social, a participação da sociedade, ela é fundamental no processo democrático e no processo político. Essa coisa de que política não se discute, de política é para gente que está acostumado com isso, isso é uma besteira e está levando o nosso país a esse caminho todo que a gente está vendo. Não se envolver, não se interar, não se informar sobre os processos políticos é você dar um cheque em branco, literalmente, para as pessoas que estão querendo ficar ali. Se perpetuar no poder, né, que é um problema sério, e aí tem que ter participação, né, Paulo? Não tem jeito, não tem outra forma de você mudar. Eu acho que chegou num ponto, e acho que Teresópolis talvez seja um dos melhores exemplos disso, né, o quanto o não participar cobra um preço grande. Meu Deus. Foram 7 prefeitos em 7 anos, 29 secretários de saúde em 7 anos. Você não tem uma política pública com 29 secretários de saúde em 7 anos de jeito nenhum. Não existe possibilidade. Você precisa de alguma continuidade para as coisas darem resultado, você medir, acertar, ajustar. A política pública é uma coisa que exige algum tempo. A boa política permite isso. Agora, você só consegue a boa política se você estiver apoiado pela participação das pessoas. Não tem jeito, isso aí tem que ter participação. Não tem como fugir. Agora, Paulo, para a gente finalizar, essa pergunta eu tenho que fazer, né, gente? Não tem jeito, eu tenho que fazer essa pergunta. Porque, né, eu escrevo sobre política há muito tempo, né, desde que cheguei aqui no Diário, tenho sido, né, o articulista com relação à editoria política, junto com Vanderlei Pérez, e a gente percebe ali muito claramente que a população está de saco cheio, né? Assim, quando a gente coloca publicações relacionadas às políticas, as pessoas nem mais compartilham, curtem, como existem curtidas e compartilhamentos em outros assuntos. Como é que a gente traz de novo o brasileiro, ou traz de uma vez o brasileiro, para essa discussão, para essa participação? Qual é o encantamento que precisa ser feito, né? Eu costumo dizer que a gente tem que tirar a política do pedestal, né? O que isso significa? Você olha para o governo do Rio de Janeiro, por exemplo, o governador tem 2 palácios no mesmo bairro, né? Você tem um cerco de assessor, carro, batedor, segurança. O político está muito longe da população. Verdade. Então, eu acho que você precisa de gente normal. Você precisa de gente que leva o filho na creche, paga a conta, não vai fazer aquilo para sempre, mas está servindo ali por algum tempo. Você precisa de gente como a gente, que rala, que empreende, que tem seu emprego, que tem sua família, mas que quer uma cidade melhor. Você tem que separar essa categoria de político profissional e tentar renovar a política com gente normal. Tá vendo, gente? É isso aí. É tirar do pedestal, né? Achar que é o dono da cidade, o prefeito, achar que o vereador pode tudo. É isso mesmo. É ter esse desprendimento. E você tem um papel fundamental nessa escolha, né, Paulo? Eu acho que você tem que mudar a chave, né? Antigamente os políticos se serviam do poder público. É verdade. Você tem que servir ao público. Isso é fundamental. Fundamental. Pô, agradecer demais a presença. Se deixasse, a gente ia ficar aqui até as pizzas queimarem, né, Paulo? Não, mas o cheiro tá bom. Eu acho que a gente vai comer uma pizza agora. Agradecer demais a presença do Paulo. Se você gostou do trabalho, quer conhecer um pouco mais, as redes sociais do Livres são muito bacanas. Tem um site muito legal. Está até no ar aí. Eu pedi para o Gilberto colocar na tela aí o site do Livres. Muito legal, gente. Muito legal mesmo. O endereço, deixa eu só rapidinho, que é importante. Todas as nossas redes sociais e sites, eles seguem o mesmo padrão. Então o site é eusoulivres.com.br, facebook.com.br eusoulivres, Instagram @eusoulivres, tudo é eusoulivres, você acha. Muito bacana. E olha, nas redes sociais lá, no site, você tem sempre entrevistas bacanas, né? O que está acontecendo no movimento aí ao longo, né, desse processo, no país inteiro. E se quiser fazer parte, será muitíssimo bem-vindo, né? Todo mundo bem-vindo a participar. E lembre-se, né, a gente tem aqui na cidade o nosso prefeito, sendo um, né, dos representantes aí do Livres. Muito obrigado. Paulo, grande prazer te receber. Muito bom mesmo. Espero que você volte mais vezes para a gente falar, né? Quando você me convidar, eu venho. Não tem problema nenhum. Não sei se vai ter pizza no dia, mas tá convidado já. Eu venho de qualquer jeito, tá tranquilo. A gente vai para o intervalo comercial rapidíssimo, coisa bem rápida. Depois eu volto para a cozinha e a gente vai conhecer um pouco mais do Pizza Planet.
Intervalo comercial é rapidinho, tá? Já já a gente está de volta.